Que a paz de Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre, amém? Hoje nós iremos meditar em Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14, que fala sobre a fé. Não adianta termos fé e não praticarmos as boas obras para que fomos chamados. E não adianta também fazermos boas obras e não termos fé. Vamos meditar na palavra? Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Será que a fé isolada, crer somente, pode nos salvar se não for acompanhado de obras? Vamos ver aqui o que a palavra diz. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, ele não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. De que aproveita, vermos alguém passando frio ou fome e dissermos vá em paz, se alimente, se esquente, se nós não fizermos algo, não fizermos uma boa obra, ajudarmos essas pessoas ou essa pessoa a se esquentar, a alimentar quem tem fome, porque lá em Mateus 25 nós vemos o Senhor Jesus falar que, vou até abrir aqui rapidinho, Mateus 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E a palavra de Deus diz também àqueles que estarão à esquerda, que não fizeram as boas obras, que não pertenciam ao Senhor. Ele não fala porque creram em mim. Ele fala porque tive fome e me deste de comer, porque tive sede e me deste de beber. A fé, ela precisa sim existir, A fé em Cristo Jesus e no que o Senhor fez por nós. Uma vez que cremos em Jesus Cristo, nós somos chamados para olhar para Ele e Ele é o nosso exemplo. Praticar as obras que o Senhor praticou. Precisamos olhar para Cristo e seguir os passos de Jesus, seguir o exemplo do nosso Senhor e do nosso Mestre. Quando o Senhor Jesus lava os pés dos discípulos, Ele diz, olha, eu sou o Senhor e Mestre, mas vocês precisam seguir o meu exemplo. Vocês precisam seguir o meu exemplo, Servir uns aos outros, amar, fazer boas obras. Vou continuar em Tiago, capítulo 2, para continuarmos e finalizarmos essa meditação da fé sem obras. Se é possível agradar a Deus dessa forma ou até mesmo ter a salvação dessa forma. Assim também a fé, versículo 17, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, eu te mostrarei a minha fé por aquilo que eu faço. E o outro dirá, mas eu vou mostrar a minha fé sem as obras. Tu crês que há um só Deus? É a pergunta que Tiago faz no versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem
também os demônios os creem e estremecem. Ou seja, até os demônios creem e estremecem, e eles não serão salvos. Os demônios, eles já estão condenados, não há salvação para eles. E eles creem que há um só Deus e estremecem. Crer, qualquer um pode crer. Agora, o que vai nos diferenciar, se somos mesmo povo de Deus, é se nós obedecemos ao Pai. Se nós praticamos as obras para que fomos chamados, as boas obras, atos de justiça, aquilo que é bom. Porque o Senhor nos deu um mandamento. Qual é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo. Jesus, ele foi questionado, qual é o mandamento mais importante? E Jesus diz, ama a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, tão importante quanto o primeiro, ama o teu próximo. É necessário amarmos uns aos outros. Não tem como falarmos que amamos se não fazemos por onde, não demonstramos o amor pelas nossas obras. Versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, ou seja, Abraão teve fé, creu, obedeceu, e a fé cooperou com a obra, e pela obra a fé foi aperfeiçoada. Ali, Abraão, ao obedecer a Deus, ele foi ali, teve uma prova, né, de provar a fé dele. E ele, pela obra, ele provou que crê. Eu acho interessante quando Abraão ele está indo com o filho para o monte e o filho olha e vê, olha pai, aí tá a madeira, tá as coisas, a lenha, tudo. Cadê o animal para sacrifício? O que Abraão responde? O Senhor proverá. Eu creio que Abraão ele já sabia que Deus não levaria o filho da promessa. Então ele diz, o Senhor proverá. O Senhor proverá. E Deus proveu. Porque ele, lá em cima, proveu um animal para que fosse colocado no lugar do filho. Porque o Senhor provê salvação. O Senhor proveu salvação para mim e para você. Porque a culpa, a nossa culpa, o nosso pecado, Jesus levou sobre ele. Jesus levou o castigo que nos traz a paz. Que hoje temos paz, eu tenho paz. Porque Jesus levou sobre ele os meus pecados. Porque o Senhor me purificou. Porque o Senhor me limpou. Então hoje eu tenho paz. E você pode ter paz. Porque Jesus, ele já completou a obra. Se você se achegar ao Senhor, colocar diante de Deus as tuas faltas, recebê-lo como seu Senhor. Ele é Senhor. E o que o Senhor faz? Ele nos direciona, ele manda e nós obedecemos. Mas nós não somos mais chamados de servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Mas nós agora somos chamados amigos de Deus. Antes éramos inimigos, mas por meio de Jesus, hoje nós somos chamados amigos de Deus e sabemos o que o Senhor faz. Por quê? Porque nos foi dado o Espírito Santo de Deus e por meio do Espírito Santo de Deus nós sabemos aquilo que está no coração do Pai. Aqui nessa palavra deixa bem claro que crer, até os demônios creem, que crer, qualquer pessoa pode crer, mas do que adianta crer e não obedecer, e não ter verdadeiramente Jesus Cristo como Senhor. Porque Jesus nos chamou para as boas obras.
as ovelhas que conhecem a voz dele. Lá em Mateus 25, as ovelhas que estarão à direita de Deus e que fizeram todas aquelas boas obras, deram de comer, de beber, visitaram quem estava enfermo e tantas outras coisas, porque fizeram dos pequeninos do Senhor, irmãos, fez ao Senhor. E terão os bodes que estarão à esquerda, que não deram de comer, não deram de beber, que não cuidaram, que não amaram, que não obedeceram ao Senhor. Amém? Para finalizar, versículo 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Veja, não somente pela fé. É importante termos fé, crermos em Deus, mas a fé sem obra não tem proveito. Então, pelas nossas obras é justificado, nós somos justificados, nós damos, eu acho que, testemunho de que pertencemos a Deus, de que somos filhos de Deus e de que Ele é o nosso Senhor e de que Ele é o nosso amigo. Amém? Para finalizar o capítulo, versículo 25 e 26. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, os espias? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Veja como Tiago compara. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Não adianta crermos e não praticarmos. Não adianta. Amém? Que essa palavra possa ser ministrada ao teu coração pelo Espírito Santo de Deus e que Ele te convença, porque só o Senhor, só o Espírito Santo de Deus pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Nós meditamos nela e vimos que a fé sem obras é morta. E sem fé é impossível agradar a Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nada somos, Senhor. Que adianta crermos, porque até os demônios creem. Do que adianta crermos se não houverem as obras? Nós fomos chamados para as boas obras. Nós somos chamados para as boas obras, porque o Senhor é Senhor e nos convida a olhar para Ti e a seguir os Teus passos, seguir o Teu caminho. Só o Senhor Jesus é o caminho. Não existe outro além de Ti, Senhor. Só Tu és o caminho, a verdade e a vida. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz, a obedecer, a crer como Abraão creu e obedecer à direção que o Senhor dá a cada um de nós. No nome de Jesus. O mandamento já nos foi entregue. Amar a Ti sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo. Que possamos obedecer, Senhor. Para quando chegar naquele grande dia, possamos estar à Tua destra, à direita, porque somos ovelhas e não bodes. Que possamos sim praticar atos de justiça, de amor, de misericórdia, porque olhamos para Ti
e o Senhor nos direciona. Porque Tu és santo e nos chama a ser santo como Tu és. Nos ajuda, Senhor, nos santifica, nos purifica, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu também oro por cura. Aqueles que chegaram aqui com problemas de má circulação sanguínea, que o Senhor venha tocar agora, repreender toda enfermidade, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que estão sofrendo com dormências, dores nas pernas, ou, Senhor, realmente problemas mais sérios, como trombose, Senhor, que haja cura no nome de Jesus. Vem com o Teu toque, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor continue te direcionando dia após dia. Fique na paz de Cristo Jesus. Se essa palavra te abençoou, compartilhe. Se essa palavra tirou alguma dúvida sua a respeito da fé e de obras, também compartilhe. Pode ser que tenham pessoas que estejam em dúvida também, e esse texto em Tiago ajudará a esclarecer. Te convido também a ler a palavra. Leia Tiago capítulo 2, medite versículo por versículo, deixe o Espírito Santo de Deus te orientar, te ensinar. Ele é o melhor mestre que nós podemos ter. É o Senhor quem nos ensina. Que você possa hoje e sempre meditar na palavra dia após dia e pedir ao Espírito Santo de Deus que te ajude a compreender a mensagem. Amém? E é isso. Até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau.